Olá, sejam muito bem-vindos! E neste 18º episódio, eu estarei lendo duas histórias curtas do subreddit No Sleep. Eu achei interessante fazer um episódio com duas histórias, já que elas são relativamente curtinhas e daria o tempo de um episódio normal, se eu compilasse as duas em um episódio só. Bom, eu espero que gostem e aproveitem. O nosso primeiro conto se chama O Fã-Clube do Show M. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha uma série de TV favorita. Tinha atores humanos e atores em trajes de animais e clipes engraçados e educacionais entre eles. Não quero nomeá-lo porque foi um programa muito bom e essa história não é culpa do programa. Vou chamá-lo de Show M. O Show M estava em exibição há anos e eu o assistia desde que me lembro. Sempre assistia, logo depois da escola, com a minha irmã mais velha, Scarlett, e minha melhor amiga, Brandy, que morava logo ao lado. Era nosso ritual. Todos os dias, nós três nos sentávamos juntas, com doces, se nossas mães permitissem, ou então com maçãs ou uvas. E nos intervalos do show, conversávamos e fofocávamos sobre todos aqueles assuntos importantes em nossas vidas. Então, lembro que era um verão quente de sexta-feira. Scarlett encontrou um concurso de prêmios em uma de suas revistas femininas. Fazia perguntas sobre o show e o primeiro prêmio era uma viagem com seus pais para a Disney. Mas, melhor ainda, todos que enviassem as respostas corretas se tornariam membros do clube do Show M, um fã-clube do programa. No mesmo dia, depois de assistir ao Show M, nós três nos amontoamos no sofá para responder ao teste. As perguntas eram muito difíceis. Eles perguntaram detalhes sobre episódios antigos do show. Sem Scarlett, Brandy e eu nunca teríamos conseguido responder todas as perguntas. Scarlett implorou a nossa mãe por selos e envelopes, e enchemos os 3 envelopes, cada um com um papel com nossos nomes e detalhes de contato e as respostas às perguntas. Scarlett até nos disse para variar ligeiramente nossas respostas para que não achassem que nós estávamos trapaceando. As cartas foram enviadas. Todos os dias, todos nós corríamos para a caixa de correio para pegar nossos crachás do clube do Show M. Quando a neve começou a cair, paramos de verificar a caixa de correio. Brandy ainda era apaixonada pelo show e assistia todos os dias. Mas Scarlett perdeu o interesse. Quando Scarlett parou de assistir, eu também comecei a pular o show. Brandy ainda vinha em casa, mas ela era a única assistindo. Sentei-me ao lado dela enquanto examinávamos as revistas femininas de Scarlett. Era início da primavera. Lembro-me que havia tulipas em nosso jardim e minha mãe me repreendeu por arrancar 2 para decorar a mesa da cozinha. Mas logo após a ligação, ela me entregou uma pequena carta quebrada com meu nome impresso nela. A parte de trás dizia: "Bem-vindo ao fã-clube do Show M." Não havia muito no envelope, apenas um pequeno folheto que me deu as boas-vindas ao clube e uma pequena carteira de identidade com meu nome. Um grande logotipo do show em letras pretas, o fã-clube do Show M. E na linha abaixo, em grandes letras pretas, a palavra membro. Brandy recebeu seu envelope no mesmo dia. Ela estava brilhando de felicidade. Scarlett ficou com ciúmes no início, mas 2 dias depois ela recebeu seu envelope também. A partir daí, todas as sextas-feiras, cada uma de nós recebeu um folheto sobre o show, com fotos, anedotas e antecedentes dos personagens. Ocasionalmente,
Os panfletos também convidavam os membros do clube a promover o show e ficar de olho no Tour do Show M. De qualquer forma, funcionou. Nós amamos o show depois. Acho que daquele dia em diante, depois de colocar orgulhosamente o cartão de sócio na minha bolsa, não perdi um único episódio. Então, em meados de junho, todos nós recebemos 2 folhetos. O primeiro foi o de costume, com fatos e fotos, mas o segundo era um anúncio. O ônibus turístico está na cidade, e esta é sua chance de se tornar um membro de elite. O ônibus chegaria no domingo seguinte à nossa cidade. Todos nós fomos autorizados a ir, e estávamos muito mais do que entusiasmadas. O folheto não tinha muitas informações, e isso antes de termos um computador em casa. Chegaria às 1 da tarde, e os protagonistas do show estariam presentes para dar as boas-vindas a todos e jogar conosco. Aqueles que participaram de pelo menos 4 jogos seriam atualizados para o status de membro elite e receberiam um novo cartão de membro dourado. Aqueles 9 dias de espera pelo tour do show foram um dos mais longos da minha vida. Brandy, Scarlett e eu planejamos todos os dias como tiraríamos fotos com cada um dos personagens e depois jogaríamos com eles. Eu secretamente sonhava em derrotar Scarlett no jogo do conhecimento, onde nosso conhecimento sobre o show seria testado. No sábado, Scarlett foi a uma festa do pijama de aniversário na casa de uma de suas amigas. Os pais deveriam trazer Scarlett por volta das 12h no domingo. Por volta da 12h30, Brandy veio correndo para nossa casa. Ela bateu na porta dos fundos, como sempre fazia, e eu a deixei entrar. Brandy estava muito animada. Sua mãe se ofereceu para acompanhar nós 3 e ela queria ir mais cedo para que não perdêssemos nada. Minha mãe ligou para a casa da amiga Scarlett, mas eles não atenderam o telefone. Ela disse que Scarlett estaria em casa em breve, cedo o suficiente para chegar a tempo. Às 12h45, a mãe de Brandy veio perguntar por nós. Ela disse que teríamos que sair para que as filas não ficassem muito longas. Minha mãe disse que deveríamos esperar por Scarlett, mas Brandy teve um acesso de raiva. Ela estava com medo de não ser capaz de abraçar todos os personagens se chegássemos tarde. A mãe de Brandy decidiu dirigir. Eu queria ir junto, mas minha mãe disse que levaria Scarlett e eu. Eu senti como se estivesse sendo punida pelo atraso de Scarlett. Eu implorei, eu chorei. Nada ajudou. Brandy foi sozinha. Os pais de sua amiga deixaram Scarlett às 1h40. Eu estava com raiva dela, mas minha mãe disse que se eu fizesse uma cena, não iríamos, e eu cedi. Chegamos cerca de 20 minutos depois ao grande estacionamento onde o ônibus deveria parar. Vimos a multidão à distância. Estacionamos o carro e caminhamos até lá. Perguntei à minha mãe onde estavam os personagens do show. Ela disse que eles estavam logo atrás da multidão. Todos eles seguravam panfletos, o Tour do Show M. Mas parecia que a multidão era composta principalmente de pais. Eles pararam em um semicírculo em direção à borda do estacionamento. Alguns pareciam preocupados, mas a maioria ria e falava. Minha mãe viu a mãe de Brandy do outro lado do semicírculo. Nós caminhamos até ela. A mãe de Brandy era uma das preocupadas. Ela nos contou que o ônibus tinha estado lá, junto com todas as figuras de animais do Show M. Eles tinham um grande ônibus com o logotipo do Show M e distribuíram doces. Uma das figuras de animais explicou aos pais que eles haviam construído um cenário fora da cidade, onde todos poderíamos fazer nosso próprio curta-metragem, com os personagens do programa. Eles disseram que levariam todo mundo até lá. Eles pegaram as crianças primeiro. Eles estavam todos tão entusiasmados, já que poucos pais se opuseram. Mesmo assim, os 3 ou 4 pais apareceram, e isso acalmou o resto. O próximo ônibus deveria chegar em alguns minutos para trazer todos ao set. Quando vi isso, fiquei animada como nunca antes. Corri para a rua para olhar em volta para ser a primeira a entrar no ônibus. Scarlett me seguiu. Eu não vi a expressão preocupada quando a mãe de Brandy falou com a minha. Eu não entendi porque a polícia chegou, nem mesmo uma hora depois. No episódio de segunda-feira do Show M,
um dos personagens subiu ao palco e nos disse para chamar nossos pais para assistir ao show. Nossa mãe já estava sentada com Scarlett e eu. O personagem disse que o Show M não tinha um fã-clube. Naquela semana, os pais de Brandy choraram muito. Eu ainda tinha certeza de que Brandy estava bem. Pensei que ela se divertia tanto que não queria voltar. Ela deve ter se divertido muito. Ela nunca mais voltou. A mãe de Brandy chorou ainda mais. Naquela sexta-feira, quando o embrulho chegou, havia um novo cartão de membro, o fã-clube do Show M, para Brandy. Era dourado e dizia membro de elite, em letras grandes e em negrito. O pacote também continha um vídeo. Durou apenas 1 minuto. 1 minuto de Brandy no set do Show M. Ela estava com o mesmo vestido de quando veio à nossa casa naquela manhã de domingo. No vídeo, Brandy estava sorrindo. Um ator, em um grande traje de animal, estava ao lado dela, em silêncio. Oi, mãe. Estou gostando muito daqui. Eu queria que você pudesse estar aqui. Que pena que os outros se atrasaram. Tenho certeza de que eles também teriam adorado. Bom. O próximo conto se chama Piloto Automático. Você já esqueceu seu telefone? Quando você percebeu que tinha esquecido? Eu estou supondo que você não apenas bateu na testa e exclamou merda a troco de nada. A realização provavelmente não surgiu em você espontaneamente, mas provavelmente você pegou o telefone, abriu o bolso ou a bolsa e ficou momentaneamente confuso por ele não estar lá. Em seguida, você fez uma revisão mental dos eventos da manhã. Merda. No meu caso, o alarme do meu telefone me acordou normalmente, mas percebi que a bateria estava mais fraca do que eu esperava. Era um telefone novo e tinha o hábito irritante de deixar aplicativos em execução que esgotavam a bateria durante a noite toda. Então, eu coloquei para carregar enquanto tomava banho, em vez da minha bolsa, como de costume. Foi um deslize momentâneo da rotina, mas foi o suficiente. Uma vez no chuveiro, meu cérebro voltou à rotina que segue todas as manhãs. E foi isso. Esquecido. Não era apenas eu ser desajeitado, como mais tarde pesquisei. Essa é uma função cerebral reconhecida. Seu cérebro não funciona apenas em um nível, ele funciona em muitos. Por exemplo, quando você está caminhando para algum lugar, você pensa sobre o seu destino e evita perigos. Mas não precisa se preocupar em manter as pernas se movendo corretamente. Se você fizesse isso, o mundo inteiro se transformaria em um enorme cosplay hilariante de QWOP. Eu não estava pensando em regular minha respiração. Eu estava pensando se deveria tomar um café no caminho para o trabalho. Eu fiz. Eu não estava pensando em mover meu café da manhã pelos meus intestinos. Eu estava me perguntando se eu terminaria a tempo de pegar a minha filha Emily no berçário depois do trabalho, ou ficaria preso com outra taxa de atraso. Essa é a coisa. Há um nível no seu cérebro que lida apenas com a rotina, de modo que o resto do cérebro pode pensar em outras coisas. Pense nisso. Pense em sua última viagem, o que você realmente se lembra. Provavelmente pouco ou nada. A maioria das viagens comuns se confunde em uma. E está cientificamente comprovado que é difícil lembrar de qualquer uma delas em particular. Faça algo com bastante frequência e isso se torna rotina. Continue fazendo isso e ele deixará de ser processado pela parte pensante do cérebro e será relegado a uma parte do cérebro dedicada a lidar com a rotina. Seu cérebro continua fazendo isso, sem você pensar sobre isso. Logo, você pensa em sua rota para o trabalho tanto quanto pensa em manter as pernas em movimento ao caminhar. Tipo,
Nem um pouco. A maioria das pessoas chama isso de piloto automático. Mas há perigo aí. Se você interromper sua rotina, sua capacidade de lembrar e explicar a interrupção será tão boa quanto sua capacidade de impedir que seu cérebro entre no modo de rotina. Minha capacidade de lembrar que meu telefone está no balcão é tão confiável quanto minha capacidade de impedir meu cérebro de entrar no modo de rotina matinal. O que ditaria que meu telefone está realmente na minha bolsa. Mas não impedi meu cérebro de entrar no modo de rotina. Entrei no chuveiro normalmente, rotina iniciada, exceção esquecida. Piloto automático ativado. Meu cérebro estava de volta à rotina. Tomei banho, fiz a barba, o rádio previa o tempo incrível. Dei o café da manhã para a Emily e a coloquei no carro. Ela estava tão adorável naquela manhã. Ela reclamou do sol ruim da manhã cegando-a, dizendo que a impediu de dormir um pouco no caminho para o berçário, e foi embora. Essa era a rotina. Não importava que meu telefone estivesse no balcão, carregando silenciosamente. Meu cérebro estava na rotina, e na rotina meu telefone estava na minha bolsa. É por isso que esqueci meu telefone. Não é falta de jeito, não é negligência, nada mais do que meu cérebro entrando no modo de rotina e subscrevendo a exceção. Piloto automático ativado. Eu saí para trabalhar. Já é um dia extremamente quente. O sol forte já estava queimando desde antes de meu telefone ausente me acordar. O volante estava queimando ao toque quando me sentei. Acho que eu vi Emily se mexer atrás do banco do meu motorista para sair do brilho. Mas tenho que trabalhar. Enviei o relatório, compareci à reunião da manhã. Só depois de fazer uma pausa rápida para o café e pegar meu telefone, é que a ilusão se desfez. Eu fiz um repasso mental. Lembrei-me da bateria morrendo. Lembrei-me de colocá-lo para carregar. Eu me lembrei de ter deixado lá. Meu telefone estava no balcão. Piloto automático desativado. Novamente, é aí que reside o perigo. Até que você tenha esse momento. O momento em que você pega o seu telefone e quebra a ilusão. Essa parte do cérebro ainda está no modo de rotina. Não há razão para questionar os fatos da rotina. É por isso que é uma rotina, atrito de repetição. Não é como se alguém pudesse dizer: por que você não se lembra do seu telefone? Não te ocorreu? Como você pode esquecer? Você deve ser negligente. Isso é perder o ponto. Meu cérebro estava me dizendo que a rotina foi concluída normalmente, apesar do fato de que não foi. Não é que eu esqueci meu telefone. De acordo com meu cérebro, de acordo com a rotina, meu celular estava na minha bolsa. Por que eu pensaria em questionar? Por que eu deveria verificar? Por que eu iria me lembrar, de repente, do nada, que meu telefone estava no balcão? Meu cérebro estava conectado à rotina, e a rotina era o que meu telefone estava na minha bolsa. O dia continuou a assar. A névoa da manhã deu lugar ao implacável calor febril da tarde. O asfalto borbulhou, os feixes diretos de calor ameaçaram rachar o pavimento. As pessoas trocaram cafés por sorvetes, casacos descartados, mangas arregaçadas, gravatas afrouxadas, sobrancelhas enxugadas. Os parques se encheram lentamente de banhistas e churrascos. Os caixilhos das janelas ameaçaram deformar. O termômetro continuou a inchar. Graças a Deus, os escritórios tinham ar-condicionado. Mas, como sempre, a fornalha do dia deu lugar a uma noite mais fria. Outro dia, outro dólar. Ainda me xingando por esquecer meu telefone, dirigi para casa. O calor do dia havia assado o interior do carro, liberando um cheiro horrível de algum lugar. Quando cheguei na garagem, as pedras esmagando confortavelmente sob meus pneus, minha esposa me cumprimentou na porta. Onde está Emily? Porra! Como se o telefone não fosse ruim o suficiente, depois de tudo, eu tinha deixado Emily na porra do berçário. Eu imediatamente corri de volta para o berçário. Cheguei à porta e comecei a praticar minhas desculpas, me perguntando em vão se eu conseguiria escapar de uma taxa atrasada com charme. Eu vi um pedaço de papel na porta. Devido ao vandalismo durante a noite, use a porta lateral. Só hoje. Durante a noite? Quê? A porta estava bem essa manhã. Eu congelo. Meus joelhos tremem. Vândalos. Uma mudança na rotina. Meu telefone estava no balcão. Eu não estive aqui essa manhã. Meu
Meu telefone estava no balcão. Eu passei por ali porque estava bebendo meu café e eu não deixei Emily. Meu telefone estava no balcão. Ela mudou de lugar, eu não tinha visto no espelho. Meu telefone estava no balcão. Ela tinha adormecido por causa do sol ruim. Ela não falou quando passei por seu berçário. Meu telefone estava no balcão. Ela mudou a rotina. Meu telefone estava no balcão. Ela mudou a rotina e eu esqueci de deixá-la em casa. Meu telefone estava no balcão. 9 horas. Esse carro. Esse sol escaldante. Sem ar, sem água. Nenhuma energia, nenhuma ajuda. Aquele calor. Um volante quente demais para tocar. Esse cheiro. Eu caminhei até a porta do carro. Dormente. Em choque. Eu abri a porta. Meu telefone estava no balcão. E minha filha estava morta. Piloto automático desativado. Eu ouvi dizer que, mudando um pouco da sua rotina, fazendo coisas diferentes a cada dia, de pouquinho em pouquinho, você mantém um cérebro muito mais saudável quando chegar à velhice. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E tenham gostado desse formato diferente de episódio, com 2 contos dentro dele. Futuramente eu pretendo fazer um compilado de vários contos curtos. Espero que tenham gostado e até a próxima! Olá a todos! Este episódio só foi possível graças ao Anchor. Você conhece o Anchor? O Anchor é a plataforma totalmente gratuita que eu utilizo para estar divulgando os meus podcasts. O Anchor possui ferramentas de criação que permitem você criar o seu próprio podcast e editá-lo diretamente do seu celular ou do seu computador. O Anchor também distribui para você nas mais diversas plataformas de podcast, como o Apple Podcasts, o Spotify, Google Podcasts, Breaker e muito mais. Você consegue fazer dinheiro com o Anchor com o mínimo de audiência. O Anchor é tudo que você precisa em um único só lugar para começar a ganhar dinheiro fazendo o seu podcast. Baixe já o Anchor gratuitamente no seu celular e comece a fazer o seu podcast. Anchor, tudo que você precisa para criar o seu podcast. Olá, e muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato@rageste.com, que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sem mais enrolação, até o próximo episódio.